Olá, povo brasileiro. Eu estou aqui neste Hangout para falar um pouco sobre o Criador dentro de nós. O Criador do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas habita dentro do nosso corpo. E primeiro eu quero mostrar os versículos da Bíblia onde estão essas palavras e depois quero raciocinar e mostrar para o povo de uma maneira simples por que é que eu não frequento mais igreja nenhuma. Porque eu sou igreja. E esse raciocínio que eu quero explicar para as pessoas. Mas são tantas as pessoas que eu vejo na rua e que fazem a mesma pergunta que eu resolvi fazer este vídeo para que essas pessoas vejam, para eu não precisar ficar repetindo uma por uma. E também, assim, muitas das vezes, as pessoas no meio da rua não têm tempo para conversar comigo. Ficam com pressa porque vão perder o ônibus, ou então vão perder o horário para algum compromisso. Então, tendo uma gravação em vídeo pela internet, fica mais fácil, porque aí o povo vai assistir na hora que for conveniente e vai prestar atenção muito melhor do que se falasse comigo no meio da rua. Entendeu? Então, assim, o primeiro versículo da Bíblia que eu quero falar é primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 3, versículo 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Aqui, ó, eu estou com a minha Bíblia aqui e vou ler. Está em cima do meu colo a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, esse é o primeiro versículo que fala que Deus habita em nós. O Criador do céu e da terra, ele habita dentro de nós, no nosso corpo. Agora eu quero ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito do Salvador, esse tal não é dele. Então, assim, esse versículo aqui fala que o Espírito do Criador, ele habita dentro de nós, dentro do nosso corpo, da nossa carne. Então, nós não somos guiados por impulsos e sentimentos malignos. Então, quem tem o Criador dentro não pensa maldade, não pensa coisa ruim. Então, se alguém não tem o mesmo Espírito do Salvador, esse não é dele. Então, esse Espírito do Salvador
É o mesmo Espírito do Criador. E do mesmo jeito que o Criador estava no Salvador, ele também está dentro de cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Agora, voltando para 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 6. O versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o Espírito puro, que é o Espírito do Criador, ele habita dentro de nós, no nosso corpo. Então, se o Espírito do Criador está dentro do nosso corpo, nós não devemos viver na prostituição e no pecado. E o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. A prostituição, vender o seu próprio corpo, né, por dinheiro, por uma troca financeira, isso é uma violência contra o corpo. E qualquer tipo de violência contra o corpo, isso é também violência contra o Criador. Tatuagem é violência contra o corpo. Se você está pintando a sua pele de maneira artificial, isso é uma violência. Se você faz algum tipo de marca no seu corpo, de propósito, isso é um tipo de violência, violentando o próprio corpo. Piercing também é um tipo de violência contra o corpo. Você modificar o seu corpo sem necessidade, isso é um tipo de violência. Mas, por exemplo, se uma pessoa sofreu queimadura, se foi provocada por ela própria de propósito, é uma violência. Se foi um acidente, se foi outra pessoa que provocou, então isso não é pecado. Apesar de ficar a marca no corpo, não é pecado. E a pessoa que tem a queimadura, ficou aquela marca, ela pode fazer uma operação plástica para retirar aquela queimadura, fazer um tratamento para retirar a marca da queimadura. E esse tratamento para retirar a marca da queimadura, isso é cuidar do corpo, cuidar do templo do Criador. Quando você cuida do seu próprio corpo, cuida da sua saúde, você busca uma alimentação saudável, busca desintoxicar o sangue, desintoxicar o seu corpo, busca alguma alternativa de saúde para manter a saúde ou melhorar a saúde. Isso você está fazendo agrada ao Criador, porque o Criador, ele não tem prazer no sofrimento. Então ele se agrada de quem cuida do próprio corpo. Mas a pessoa que não cuida do seu corpo,
que quando fica doente não se trata, ou não procura ajuda hospitalar, não procura ajuda do governo para tratar sua doença, né? Então isso não agrada o Criador, né? Mas o Criador, ele se agrada de quando você se cuida. Você cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, você toma banho, se purifica fisicamente. Tomar banho é se purificar. Tomar um chá de cipó 1000 homens, é uma erva medicinal, é uma maneira de purificar o sangue. Você está fazendo a purificação do corpo através da erva medicinal, que é o cipó 1000 homens. Então, isso tudo é o processo de santificação, de purificação. Ser santo, ser puro, é isso. É você desintoxicar o seu corpo, é você manter-se limpo fisicamente. Você tomar banho, cuidar do seu asseio. Então, isso é que torna uma pessoa santa. Uma pessoa santa é uma pessoa limpa, uma pessoa pura. Pessoa santa não é como o religioso ensina, que é aquela pessoa que fica fanática indo no templo, pertencendo à religião, à denominação religiosa, obedecendo todas as regras do sistema religioso, todas as doutrinas do sistema religioso. Isso não é ser santo. Ser santo é ser limpo, ser puro. E ser puro é você não ter doença, é você não ter marcas no próprio corpo, é você se manter limpo. Agora, vamos ler aqui o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24. O Criador que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Criador do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como se precisasse de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dando ordenados os limites de sua habitação. Então, assim, esse versículo aqui fala que o Criador, ele de um só, de Adão, ele fez essa geração toda de hoje, 7 bilhões de pessoas. Se de um só, de Adão, ele multiplicou para 7 bilhões, quanto mais ele pode fazer? Pode fazer infinitamente mais. E se ele deu a vida e deu a respiração para cada um de nós morar aqui na face da terra, o Criador também pode dar tudo que a gente precisa. E esse mesmo Criador que fez tudo, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Quer dizer, aquelas construções que o sistema religioso diz que é a igreja, aquilo de alvenaria que tem lá, que as pessoas se reúnem dentro, aquilo é templo feito por mãos de homens.
aqueles templos que os religiosos se reúnem, o Criador não está lá. Quando um líder religioso começa a falar, Deus está aqui, e começa a falar assim, olha, antes de você chegar, Deus já estava aqui dentro, já estava esperando todo mundo chegar. Isso é mentira. Deus não habita em casa de alvenaria. Ele não tem casa construída por mãos de homens. Ele não tem casa de tijolo. Ele não tem casa de cimento. Ele tem casa de carne e osso. O templo de carne e osso, que é o meu corpo, que é o seu corpo, é nele que o Criador habita. Ele habita no fôlego de vida. Ele habita dentro de você. Ele que te dá a vida e a respiração. É ele que controla a sua respiração. É ele que te faz sentir fome para você se alimentar, para abastecer o seu corpo de energia. O nosso corpo, ele precisa de alimento do mesmo jeito que um aparelho eletrônico precisa das pilhas, precisa de energia elétrica. Então, quando um aparelho eletrônico está acabando as pilhas, ele não funciona direito, e quando acaba a pilha, aí que não funciona mesmo, aí que para tudo. O nosso corpo também, ele precisa de energia vinda dos alimentos. A nossa energia vem dos alimentos. E como é que a gente sabe que nós estamos precisando de mais energia? É quando dá fome. E a fome vem contra a nossa vontade. Quem dá a fome para cada um de nós é o próprio Criador do céu e da terra. Ele que criou o nosso corpo, ele que habita dentro de nós, ele sabe quando é que o nosso corpo está precisando de mais energia. Então ele bota a fome para nós podermos nos alimentarmos e o nosso corpo continuar funcionando bem. Quando o nosso corpo não funciona bem, vem as doenças. E das doenças, dependendo da gravidade, ou você, se você tiver um sistema imunológico forte, você se defende, a doença some. Você fica curado e nunca mais tem aquela doença. Mas se o seu sistema imunológico está fraco, porque você está se alimentando de maneira inadequada, aí você pode vir morrer. A doença pode evoluir, pode não passar, pode piorar e você pode morrer. E quando a pessoa morre, para de funcionar. O corpo para de funcionar. Então, assim, o Criador, ele habita dentro de nós. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Já houve muitos casos de templos religiosos serem assaltados. Já houve casos, por exemplo, de... Eu já vi uma história de... Isso aconteceu em Volta Redonda. Uma igreja saiu para fazer retiro na época do carnaval, no ano 2000, lá em Volta Redonda. O nome era Igreja Presbiteriana Renovada de Volta Redonda.
Enquanto os membros da igreja estavam no retiro de carnaval, o povo que estava pulando o carnaval invadiu o templo religioso e roubou o computador da contabilidade da igreja e roubou também alguns aparelhos de som, roubou a caixa de som, aparelhagem de som, roubou o microfone, roubou as coisas lá. E quando o pastor chegou para preparar a igreja para fazer o culto, não tinha caixa de som, não tinha aparelhagem de som, a contabilidade estava arrombada e sem o computador da contabilidade. Isso aconteceu. Se o Criador estivesse lá, ele permitiria isso? Por que é que esses templos religiosos eles colocam alarme nos seus templos? Por que é que o próprio Criador não defende? É porque ele não está lá. Esses templos aí precisam de alarme, precisam de vigia, de segurança, para tomar conta, para ninguém invadir, ninguém roubar. Então, outro versículo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, versículo 48. Atos, capítulo 7, versículo 48. Eu estou aqui lendo na minha Bíblia. Minha Bíblia está aqui, ó. Está no meu colo, ó. Você acompanha na sua Bíblia também. Atos capítulo 7, versículos 47 e 48. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o tapetinho dos meus pés. Que casa irá construir para mim? Diz o Criador. Ou qual será o lugar aonde eu vou repousar? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Se o próprio Criador fez o planeta inteiro, a mão do Criador fez o planeta inteiro, será que ele vai caber dentro de uma casa? Será que uma casa vai comportar ele? Aonde que ele vai descansar? Que cama que ele vai deitar? Que tamanho será essa cama que ele vai deitar? Se a terra é o tapetinho dos pés. Então é isso. Se a terra é o tapetinho onde o Criador repousa os pés, como é que ele vai deitar? Qual o tamanho da cama que ele vai deitar? Não tem jeito. Então, tem outro versículo aqui, ó. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este.
Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre o homem e entre seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramar sangue inocente nesse lugar, nem andar após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos vossos pais, do século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Então, essas palavras, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse aqui, ó. Aí mostra a construção que eles fizeram. Muitas denominações religiosas constroem templos gigantescos, obras monumentais. A reconstrução do Templo de Salomão pela Igreja Universal é uma obra monumental, grandiosíssima. Então, aquilo lá é obra de mão de homem. É uma casa feita por mão de homem. O Criador não está lá. Por mais que o Edir Macedo insiste e fale que Deus está lá com ele, que Deus está lá dentro daquele templo de Salomão, não se engane, Deus não está lá. Deus não está em templo nenhum, templo de alvenaria nenhum. Deus está no templo de carne e osso, que é o nosso corpo. O nosso corpo é o verdadeiro templo. É nesse templo aqui que o Criador habita. Agora vamos ver primeiro livro de Reis. Primeiro livro dos Reis. Cadê o primeiro livro dos Reis? Capítulo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Versículo 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. O próprio Salomão reconhecendo que o Criador do céu e da terra não pode morar na casa que ele está construindo. Então ele está construindo para quem? Aquela casa que Salomão construiu não foi para o Criador do céu e da terra. Aí tem um outro versículo que eu quero ler. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 22. E lá não vi templo, porque o templo é o próprio Criador, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O templo é o próprio Criador, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Lá na Nova Jerusalém, na cidade de descanso, na eternidade. Então, lá, nesse lugar de descanso, que o Criador tem preparado para nós desde a fundação dos séculos, lá não tem templo. Gente, pensa uma coisa. Se lá na eternidade não tem templo, por que que nós aqui frequentamos um templo? Se o nosso
objetivo é chegar lá na eternidade junto com o Criador do céu e da terra, viver com o Criador do céu e da terra eternamente. Então, esse templo não deveria existir, porque se o Criador não habita em templo feito por mão de homem, mas habita dentro de nós, o nosso culto racional ele tem que ser individual. É individual o nosso culto, e é com raciocínio, é racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos ler, não estava nem no planejamento isso, mas o raciocínio foi chegando. Vamos ler então. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do Criador, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Criador, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Então, o sacrifício vivo que o Criador quer não é nós maltratarmos o nosso corpo, mas sim cuidarmos do nosso corpo. Cuidar do nosso corpo é um sacrifício vivo e não maltratar. Quem maltrata o corpo está violentando uma criação que o próprio Criador fez e deu para a gente. Na época que cada pessoa está dentro do ventre da mãe, na barriga da mãe, a mãe não tem controle sobre a criança. A criança fica ali dentro sendo criada pelo próprio Criador. É o Criador que vai formando dentro do ventre da mãe a barriga, na barriga. E a criança vai sendo gerada ali, célula por célula. E imagina só, não tem jeito de escolher o sexo de uma criança. Uma criança é o Criador do céu e da terra que cria homem ou mulher dentro do ventre. E ali, quando o Criador faz aquela criança, bota lá os órgãos genitais, ali já está definindo o sexo da criança. A mãe não define o sexo da criança. A própria criança, conforme vai crescendo, ela vai mudando o comportamento e pode ser influenciada por má alimentação, pode ser influenciada por pessoas do meio, pela criação, o jeito que o pai e a mãe cria a criança. E isso tudo pode influenciar para que a pessoa se revolte contra o próprio sexo e queira ser do sexo oposto. Aí gera o homossexualismo. Mas o homossexualismo tem jeito de reverter. O homossexualismo tem jeito de reverter. O Criador não fez homossexual. O Criador fez macho e fêmea, homem e mulher. O que passa disso não é do Criador. É outra coisa. É má alimentação, é má influência, convivência com outras pessoas,
ensinamentos errados, deturpados. Então, algum trauma também pode gerar o homossexualismo. Mas o homossexualismo pode ser revertido. Aí, olha só. O sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. O culto racional é isso que eu estou fazendo, raciocinando. Eu pego a Bíblia, leio e raciocino. E você que está vendo esse vídeo está raciocinando. Se você está raciocinando junto comigo, você está fazendo um culto racional. E o culto racional é diferente do culto que existe lá dentro do sistema religioso. Lá dentro do sistema religioso não tem chance de você praticar o culto racional. Porque o culto racional, se você começar a raciocinar na Bíblia, você vai ver que os líderes religiosos estão ensinando muita coisa errada, muita coisa deturpada. E você vai ver muita enganação. E você vai querer corrigir o pastor, vai querer corrigir o padre, vai querer corrigir a pessoa que está na frente. E não vai conseguir. Então, o culto racional é você com o Criador. É você falando diretamente com o Criador. O Criador, ele que inspirou essas palavras, ele vai também falar dentro da sua mente, vai te dar um raciocínio para você entender. O raciocínio lógico, a consciência, é tudo o Criador do céu e da terra tentando falar com você. Aí, o culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Criador. Então a gente tem que buscar a renovação do entendimento. Como é que renova o entendimento? É você ficar lá dentro do sistema religioso, dentro do templo, sentado no meio da multidão, e uma pessoa só falando um monte de coisa errada lá na frente, e todo mundo sentado e ninguém pode levantar para falar nada. Ninguém pode discordar. Imagina só. Se um que está lá dentro se levanta e pergunta: pastor, eu não entendi isso aí não. Como que é isso aí? Explica direito. Você não está explicando. Eu estou cheio de dúvida. Já viu alguém fazer isso? Ninguém faz isso. Por quê? Primeiro porque ali, na hora que o pregador está falando, ele não pode ser interrompido. E se alguém interromper, é taxado de louco, é herege, tem que tirar ele dali que está desequilibrado, não pode ficar no meio da comunhão. Isso aí já está rebelde. Ó, tira ele da comunhão, exclui ele. Aí, então, vamos ver mais um versículo aqui. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi uma outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Então, esse aqui
Esses versículos aqui, eles fazem referência à cidade de Babilônia. Então, quem está dentro da Babilônia, o anjo gritou com grande voz. Gritou com grande voz. O anjo que estava falando essas revelações, mostrando as revelações para João, na ilha de Patmos, gritou com grande voz. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Perdão, não foi o anjo que falou, foi a voz do céu. A voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Então, assim, a voz do céu é a voz do Criador do céu e da terra. Essa voz dizia, sai dela, povo meu. Quem aí se acha povo de Deus? Quem aí se considera povo de Deus? Povo do Criador? Você é povo do Criador? O seu pai é o pai do céu? O seu pai, ele criou o céu e a terra? É? Seu pai criou tudo? Você crê nisso? Então, o que seu pai está falando? O que o Criador está falando? Se Deus der uma ordem, você cumpre? Ele está dando uma ordem agora, sai dela, povo meu. Sai de onde? Da Babilônia. O que essa Babilônia representa? É o sistema religioso. Vamos ler de novo, agora desde o versículo 1 até um pouquinho mais para frente. Então, Apocalipse capítulo 18, versículo 1 em diante. E depois dessas coisas vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E gritou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Criador se lembrou das iniquidades dela. Tornar-lhe a dar, como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. O quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe um outro tanto de tormento e pranto, porque disse em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Então, vamos lembrar um pouco aqui, comparando essa Babilônia com o sistema religioso. O sistema religioso no nosso país significa o cristianismo. Começou com a Igreja Católica Apostólica Romana no ano 300. A Igreja Católica, ela não foi fundada pelo Salvador, ela foi fundada pelo rei de Roma Constantino, que fingiu uma conversão. Ele fez uma falsa conversão, uma visão mentirosa que ele teve. Ele baseou o governo dele todo na visão mentirosa de que ele viu um sinal no céu. E aí o sinal, ele disse que era o sinal de Jesus. E o próprio Constantino nem chamava o Salvador de Jesus. Ele pegou e ele chamava de outro nome. Nós não sabemos o nome do Salvador, mas não era Jesus, porque a letra J
só foi inventada no século XVII, XVI, por aí. No ano 1640, a primeira versão da Bíblia em português foi lançada por João Ferreira de Almeida, e o nome do Salvador não era Jesus, era Iesu. Se você pegar as Bíblias todas antigas, as versões antigas estão todas disponíveis na internet. A Bíblia em latim, a Bíblia Vulgata, que é latim, Codex Sinático, que é o original grego, a versão de 1640 de João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Gutenberg, que foi lançada na Inglaterra. O primeiro livro impresso do mundo foi a Bíblia, impressa por Gutenberg, o inventor da imprensa. Então, todas essas versões, você vai ver que o nome do Salvador não era Jesus. Para você ver que foi mudado. Então, isso já foi uma prostituição que o sistema religioso fez. Mudar o nome do Salvador. E tem muitas outras prostituições, muitas outras mudanças que fizeram nas Escrituras. Outra prostituição que fizeram nas Escrituras foi misturar lendas antigas e deuses antigos com as mensagens das pessoas que viveram há 2000 anos atrás. O nome mais aproximado do Salvador é Yahushua. Porque até isso é meio duvidoso. Por quê? Porque querem esconder ao máximo o nome que salva. Mas o nome mais aproximado do Salvador é Yahushua. Aí, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Como é que o sistema religioso virou abrigo de demônios? Misturando a mitologia antiga, misturando o culto de deuses antigos com as pessoas que viveram no passado. Outra coisa que fizeram, outra adulteração que fizeram foi misturar a mitologia de Semíramis, Tamuz e Nimrod com o Salvador. A Sagrada Família que a Igreja Católica cultua, na realidade é Tamuz, Semíramis e Nimrod. Aí o Criador do céu e da terra, ele está dando essas ordens, né, para sair dela, para não ser participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Quem estiver dentro do sistema religioso vai receber as pragas. Então, assim, o sistema religioso, ele mudou tanto que até explicar para uma pessoa que está dentro do sistema religioso é difícil. Quem está muito ligado com essas religiões não vai conseguir enxergar os erros. Mas se você começar a renovar o seu entendimento, a praticar Romano capítulo 12, versos 1 e 2, aí você vai entender o que eu estou falando.
Aí você vai ver os erros. Aí você saiu. Vamos supor assim, eu saí. Eu saí há mais de um ano e estou bem. O meu entendimento das escrituras tem aumentado cada vez mais. E agora tem uma coisa que eu preciso falar. O Criador, ele está dentro de nós. Então, se ele está dentro de nós, nós somos co-criadores. Nós também criamos alguma coisa, mas não pelo poder nosso, mas pelo poder do Criador que está dentro de nós. Nós, na realidade, não temos poder em nós mesmos. Mas o Criador que está dentro de nós, ele faz com que as nossas palavras surjam efeito. Faz com que as nossas emoções surjam efeito. Eu notei que várias vezes eu falava assim, falava os meus medos para alguém e de repente o meu medo acontecia. E por que acontece isso? Porque apesar de que eu estava lutando contra o meu medo, o meu sentimento mais forte era o medo. Então, o Criador que está dentro de nós, a essência criativa, não entende palavras, entende sentimentos. Então, o sentimento mais forte, que é o sentimento do medo, é o que é criado e gera o fruto. A pessoa muito medrosa, ela sempre acontece aquilo que ela tem medo. Se a pessoa, às vezes, está querendo emagrecer, as mulheres, muitas mulheres acontecem isso. Eu já vi isso acontecer. E com mulher. A mulher quer emagrecer, tem medo de engordar, mas ela acaba engordando. Porque o medo é a emoção maior que tem dentro dela. Então esse medo, ele é como se fosse um desejo, e esse desejo é atendido pelo Criador que está dentro de nós, e gera o fruto que é engordar, que é o que ela tem medo. Mas se você, ao invés disso, tiver paz dentro de você, você vai gerar frutos de paz. Existem pessoas que eu conheço que elas estão sempre numa paz, sempre tranquila, e não levanta a voz para nada, está sempre zen, sempre calmo. E essas pessoas, elas transbordam de paz. E se tiver alguma confusão perto, é só chegar, a paz contamina, a briga acaba, ela consegue acalmar quem estava nervoso, o povo chega perto dessa pessoa e vai pedir conselhos. Já vi isso acontecer. Outra coisa também, por exemplo, a pessoa, se ela está com o desejo de enriquecer, ela quer enriquecer, mas quando ela vai
numa festa onde tem um monte de gente rica, não se sente bem. Quando ela vai numa festa onde tem um monte de gente pobre, aí que ela gosta. Então, a mente dessa pessoa, o sentimento mais forte foi pro lado da festa dos pobres. Então, tudo vai acontecer para ela continuar pobre, porque ela gosta dos pobres. Ela não consegue se misturar com os ricos. Então, para que vai enriquecer? Aí o Criador começa a criar situações para que essa pessoa continue sempre pobre e nunca enriqueça, por mais que ela precise de dinheiro. Outra coisa também a pessoa, se ela quiser enriquecer, ela tem que imaginar rico. A pessoa tem que se imaginar rico. Por quê? Imagina só. Fazer um exercício aqui de imaginação. Eu me imagino com uma mala de R$1 milhão. Dentro da mala tem R$1 milhão em notas verdinhas, azuisinhas. É a nota de 100. Cheio. A mala cheia de dinheiro, R$1 milhão. Aí eu fico imaginando, que sentimento eu tenho com esse dinheiro todo? Eu me sinto bem com esse dinheiro todo? Quando eu começo a imaginar que eu estou bem, se eu estou bem, então tudo vai acontecer para eu chegar até aquela mala de dinheiro. Mas se eu sentir um sentimento negativo, por mais que eu me esforce, eu nunca vou chegar a ter aquela mala de dinheiro. Então, assim, o Criador, ele vai agir dentro de nós, através das nossas emoções. Então, por isso, existe muita gente aí que não consegue dar certo na vida por causa disso. Porque tem as emoções erradas. O Criador já está dentro de nós, ele habita dentro de nós e ele cria. O Criador, ele continua criando. Ele cria situações para nos ajudar. E se ele vê que nós temos um sentimento, ele vai agir conforme o nosso sentimento. Se o nosso sentimento for de prazer, ele vai gerar o prazer. Eu tenho prazer de ouvir música, então eu vou ter muita música. Acontecem coisas comigo que eu mesmo não entendo. Agora eu estou entendendo. Eu não entendia antes, agora eu estou entendendo. Por quê? Eu sempre tive muito prazer em ouvir música. E mesmo quando eu estava dentro do sistema religioso, eu ouvia muita música que não era do sistema religioso. E eu ganhei muitos discos de vinil de presente. Eu ganhava de presente.
dos outros. E hoje em dia eu tenho 3.000 discos. Dos 3.000 discos, muitos eu ganhei de presente. Outros eu comprei. Mas a maior parte eu ganhei de presente. Eu cheguei a ganhar a mesma coleção 3 vezes. Então, era assim, eu ganhei a coleção. Aí, eu peguei aquela coleção e doei para o museu. Na mesma semana, eu ganhei a mesma coleção, igualzinho, os mesmos discos do mesmo cantor. Aí eu comecei a pensar, tem alguma coisa aí. Agora que eu estou entendendo. É que o Criador que está dentro de mim, ele age a partir da minha emoção. Então, para me alegrar, ele me dá. Ele faz com que as pessoas doem os discos para mim. As pessoas sabem que eu sou colecionador, sabem que eu cuido bem das coleções e doam as coleções para mim. E então, eu tenho essas coleções atualmente. Eu tenho 3.000 discos atualmente. Aí, assim, o Criador, ele vai fazer o que você precisa, o que você quer. Vamos supor que você precise casar. Aí, o Criador faz você conhecer uma moça. Mas aí, se você acaba se atrapalhando no relacionamento, faz alguma coisa que acaba separando você da moça, o Criador vai dar outra situação para você conhecer outra pessoa, outra moça. Aí, mas imagina que você está precisando casar, está procurando moça. Aí você vai num lugar, vai no shopping, né? Vamos supor que você vai no shopping. Aí lá no shopping tem uma pessoa que conhece uma mulher solteira, tem o contato, é só você chegar com essa pessoa, conversar, que ela vai te dar o contato. Mas aí você, por causa de alguns preconceitos, algumas crenças limitantes, você acaba não indo falar com essa pessoa e você perde a oportunidade de conhecer essa moça. Aí o Criador, ele tenta fazer de novo. E se você ficar recusando sempre, ou então atrapalhando sempre através dessas crenças limitantes, através desses vacilos, desses erros, vai chegar uma hora que o Criador vai entender que você está recusando o presente que você não quer. Então ele vai parar de trabalhar ao seu favor nesse ponto. E você vai ficar solteiro a vida inteira. Então, não desperdice as oportunidades. Tudo quanto é oportunidade que você tiver na sua vida, em qualquer assunto, aproveite a oportunidade. Não deixa para depois.
não haja com preconceito. Um dos preconceitos que eu tinha era não falar com quem bebia cerveja. Então, eu já perdi muitas oportunidades, porque quando eu via alguém que eu precisava conversar bebendo cerveja, eu não ia lá conversar. Então eu perdi muitas oportunidades assim. E depois, mais alguns dias, mais algum tempo, eu fiquei sabendo. Olha, eu estou descobrindo muita coisa com esse raciocínio, a renovação do entendimento, que é o culto racional. Eu estou renovando meu entendimento. Eu recomendo você também fazer a mesma coisa. Renovar o seu entendimento. Por quê? Porque se o Criador está dentro de você, você pode criar inteligência para você, você pode aumentar o seu QI, você pode aumentar a sua inteligência. Porque, assim, se você tem prazer de meditar nas coisas do Criador, de aprender coisas na Bíblia, nas Escrituras, então o Criador vai aumentar sua inteligência para você saber mais do que o seu líder religioso, mais do que o pastor, mais do que o padre. Nenhum pastor, nenhum padre é dono da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta. E se a Bíblia tem acréscimos, se a Bíblia foi adulterada, nem a Bíblia também é dona da verdade. Por isso, para achar o que é verdadeiro e o que é falso dentro da Bíblia, você tem que renovar o seu entendimento para entender qual é a boa, verdadeira e agradável vontade do Criador. Porque também tem vontades falsas do Criador escrito nesse livro. Tem passagens falsas escritas nesse livro e passagens verdadeiras escritas nesse livro. E é através da renovação do entendimento que você vai perceber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Criador. Para você renovar o entendimento, você tem que ler. Ler e ler muito. Quanto mais você lê, mais o Criador vai te ensinar. Lá dentro do sistema religioso, tem muita gente que diz que lê, mas na realidade não lê nada. Tem igrejas por aí que o povo carrega a Bíblia somente para dizer que tem uma religião. A Bíblia é um status. A Bíblia é como se fosse uma joia. É um status. Quem tem uma joia é quem tem status. Então, a pessoa que tem uma Bíblia tem status, para dizer que tem religião. Só que a pessoa não lê. Pega a Bíblia, leva, só lê um versículo só, e não medita. E o pastor engana e fala um monte de coisa lá, e a pessoa acredita porque comparou com um versículo só e o contexto todo. Você tem que ver o contexto. Aí você vê o que dá alguns conflitos, algumas passagens que dá conflito, é essas que você tem que analisar. O que está certo? É não deixar de congregar, como é o costume de alguns, que está certo? Ou é Deus não habita em templo feito por mão de homens, que está certo? Quantos versículos existem para confirmar
que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Centenas de versículos confirmam isso. Mas não deixar de congregar, como é costume de alguns. Só existe um versículo, lá em Atos. Então, o que está errado? O que é o acréscimo? Por que o sistema religioso só bate nesse versículo aí, um só? E esquece dos outros, das centenas de versículos que tem para comprovar que nós, o nosso corpo, é o templo do Criador. Então, raciocinem. Obrigado pela atenção.